Outro garoto na mesma idade, 22 anos. Diz, Caio, eu moro com a minha mãe. Olha pra você ver o que está acontecendo com essa turminha aí. O meu problema hoje é que vivo ansioso, angustiado, desanimado de tudo. Tô quase desistindo dos meus sonhos, não aguento mais. Eu não aguento eu mesmo na realidade. Eu tô fumando muito cigarro, tô obeso, sem vontade de nada. Passei no tão sonhado concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, eu não fui realizar o teste físico por conta do desânimo e da minha obesidade. Ultimamente eu ando tendo pensamentos suicidas. Acho que só não tenho coragem, porque quando penso em suicídio, automaticamente eu penso na minha mãe, sabe? Minha sorte é que meu melhor amigo é da Umbanda, pai de santo. Eu amo estar com ele, com a família dele, e eles gostam de mim lá também, sabe? Eles me ajudam demais nessa questão minha, desse desânimo. E enfrento muito a minha família religiosa, dizendo que eu estou em um covil de demônios por causa da religião deles. A família dele é crente? Evangélica, é. Quer dizer, mas a família dele crente não ajuda o cara a se levantar. O pessoal da Umbanda ampara. O pessoal da Umbanda tá lá, na maior Umbanda de amizade com ele. Exatamente. Você veja a hipocrisia religiosa, é nojenta, né? É muito doido. Aí ele fala, me ajuda, Caio. Aí não socorre o garoto, mas o condena por estar sendo ajudado por um pai de santo e sua família. Não fazem nada por ele. Então, cara, olha... Mas os demônios estão ajudando. Se o que tem de pai de santo, mãe de santo e pessoas dessas correntes de crença, infinitamente mais solidários, amigos e humanos do que você encontra dentro das grandes igrejas evangélicas do poder de Deus, é impressionante. Outro dia eu ia passando no aeroporto do Galeão, correndo, que eu estava atrasado para um casamento que eu ia fazer no Rio, uma celebração de 35 anos de casados, de amigos meus. E eu ia passando correndo para ver se atrasava menos, quando de repente veio uma menina de longe, assim, eu ia pelo lado do aeroporto, eu não queria que ninguém me visse, para eu não ser parado, não me atrasar ainda mais. Aí eu fui correndo assim, com a cabeça meio baixa, assim, baixinho, andando rápido. Sim. Aí quando eu vejo, sai aquela morena bonita, de trás de um balcão, aí vem na minha direção. Aí diz, ai, mas meu Deus, que coisa mais linda! Mais linda, deixa eu te dar um beijo, deixa eu te dar um abraço. Jeito, assim. Coisa linda minha! Eu sou lá da casa pai não sei o que, do pai de santo, tal. Todo mundo lá te adora, te ama, e eu também. Deixa eu te dar meu beijinho. Vai, continua pregando o bem. Aí eu falei, meu Deus, que ironia. Que ironia. Que ironia. Mas, meu filho, o que você precisa é tão difícil e tão fácil. É tão difícil porque você tem o trauma da religião cristã à sua volta. Desses crentes persecutórios que não te ajudam, mas atrapalham quem está te ajudando ou querem impedir você de receber a ajuda de quem tem te amado e te ajudado e te tratado com carinho. Desculpa, mas ama apenas quem ama. Quem não ama, não ama. E não pode se meter na vida dos que amam e tratam com amor. Agora, você, eu disse, está tão longe porque está perto da religião e a religião deixa o cara longe de Deus quando ela trata as coisas como você tem recebido de trato. Que eu não preciso descrever porque não há esse tempo aqui para toda vez dizer a mesma coisa. Agora, ao mesmo tempo em que está tão longe, justamente porque a religião está tão perto, você está tão perto. E ao mesmo tempo tão longe. Porque a distância
do Evangelho, que está tão perto, acontece pelo seu trauma e descaso e desgosto com a religião. Porque, graças a Deus, ele falou dessa família que persegue o mínimo de bem-estar que ele tem só porque é na casa e na família do pai de santo. Graças a Deus ele falou sobre isso. Porque ao falar sobre isso, ele me deu a dica do que é mais importante nessa história toda. O problema dele não é, como ele diz no início, eu desisti dos meus sonhos. Porque desse sonho de ser policial da Polícia Militar de São Paulo, eu dou até graças a Deus. Porque está perigoso pra caramba. É um trabalho que, se você não ficar nos lugares bem preservados, o mero ato de ir para a rua já é um risco. Já te coloca numa zona de risco violento. Altíssimo. Então, graças a Deus pelos policiais que vão e tudo mais. Agora, um filho meu, um sobrinho meu, qualquer coisa meu, que eu possa dissuadir quanto a ir para essa linha de frente, para essa guerra urbana, eu estou dissuadindo, embora eu saiba que precisa haver gente lá para esse combate. E eu só fico muito triste quando eu vejo gente com capacidade enorme para um monte de outras tarefas sociais e com capacidade para muitas outros empreendimentos de natureza profissional irem para essa linha de fogo como se fosse a única alternativa. Então, por mim, está tudo bem. Agora, eu ia dizer para ele, antes de saber da família persecutória, que a gente não deve orientar os sentidos da vida da gente pelos objetivos de sonhos relativos. Nós não devemos. Pobre do cara, do menino ou da menina, para quem toda a esperança de viver, de alegria, tiver a ver com realização de sonhos. Rapaz, busca de realização de sonhos é uma das coisas que mais faz gente se matar, se embebedar, se drogar, se perder, se entregar a todo tipo de extravagância e de exagero. É a frustração por não realização de sonhos, um dos responsáveis por mais provocar esse tipo de resultado. A gente, para viver, deixa eu ser simples como se eu estivesse falando com uma criança de 8 anos. A gente, para viver, precisa de 2 grandes propósitos. A gente precisa de um propósito absoluto, um propósito que, independentemente da idade, do tempo da vida, do estado civil ou de qualquer outra condição, permaneça e prevaleça sobre tudo. Quando eu sou jovem, quando eu sou adulto maduro ou quando eu venho a me tornar velho. E esse propósito é o propósito da fé. É querer ser como Jesus, é o meu propósito na vida. Não é meu sonho, é meu chamado. E todo cristão que seja cristão, que tenha entendido o Evangelho e o chamado de Jesus, entendeu que esse é o chamado. E quem não entendeu que esse é o chamado, não entendeu ainda o Evangelho. O Evangelho nunca me chamou para ser pastor, para ser pregador, para ser nada. Me chamou para ser Cristo. Me chamou para me cristificar em amor, em justiça, em verdade, em bondade, em graça, em sinceridade. Me chamou para ser esse Jesusinho da minha geração, dos meus relacionamentos, da minha vida. Esse é o meu chamado. Eu entendi isso com 18 anos, eu estou com 65 e esse é o meu chamado. E entre 94 e a partir de 94 até o início do ano 2000, quando esse propósito absoluto foi relativizado pela decepção e pela frustração no meu coração, o que aconteceu?
eu abri a guarda para todas as relativizações possíveis contra a minha vida. Porque aquele propósito, que é o que é a âncora da minha vida. Eu com 18 anos descobri qual era o sentido e a âncora foi jogada. Pá! Entrou no chão da eternidade. Aí pronto. Eu vim puxando. Esse é o meu propósito, todo dia um pouco mais de Cristo em mim, de semelhança de Jesus em mim. Eu vou andando cada dia mais para a proximidade da minha glória, do significado eterno que me habita. Esse é o meu propósito, me tornar semelhante ao Filho de Deus. Isso dá sentido para sempre à vida. Isso é o Evangelho. E é o chamado do Evangelho. Eu preciso disso. Do contrário, as outras coisas das quais eu preciso não serão o bastante para me significarem e me fortalecerem existencialmente para sempre. Não serão. Que coisas são essas? São os sonhos relativos. Tipo, eu jogo bola bem pra caramba, eu acho que eu vou pro Flamengo e vou tentar a sorte lá. Quem sabe eu consigo. Se eu conseguir pelo menos até 35 anos. Tô com a vida ganha. Vida ganha, vou ganhar um bom dinheiro. Vou tentar aprender outras coisas para depois. Ou então um cara que já nasceu com bisturi na mão, quero ser médico, cirurgião. É uma maravilha. Ele se forma, aquela alegria. Mas depois de alguns anos, ele vai precisar mais do que isso. Quando ele se tornar infeliz no casamento, quando os filhos começarem a entrar na adolescência e não se tornarem o que ele também sonhou que os filhos se tornassem. Ele esperava. Ou então aquele cara que é pintor, que tem um talento enorme, botou todo o seu sonho em viver de arte. A arte dele é boa, mas artista tem que dar sorte. Muita sorte. Não basta ser bom nem talentoso. Não adianta. Você tem que cair, passar na frente de alguém que te catapulte. Tem um imponderável aí. Senão, você vai ser maravilhoso, melhor do que os outros, mas vai cantar em casa. Vai pintar em casa. Sim. A mesma coisa é essa história de ministério, sonho de ministério. O cara tem um sonho de ter um ministério enorme, grande, tá ferrado. Porque ele vai fazer tudo e ministério não é difícil de fazê-lo ficar grande. Se você se dedicar a aprender as manhas do marketing. Dá uma corrompidinha. Tem um marketing eclesial e se você fizer concessões, você vai fazer a coisa crescer. E aí o que acontece? O sonho do indivíduo é isso. Quando se cumpre, pior para ele se perverte. Vai virando Deus, vai virando anjo, arcanjo, vai ficando uma figura divina. Um dia ele apodrece de soberba e vaidade, se perde. E quando não dá certo, aí ele entra noutra crise, que é: por que que Deus não me quer? Por que que ele quer o fulano? Porque a igreja do fulano cresce e a minha não. Foi na conta de Deus. O que que o outro tem melhor do que eu, ó Deus? Por que que o que ele faz vinga e o que eu faço não vinga? O que está de errado em mim? Aí começa o processo depressivo. Tem muito pastor se suicidando por causa disso Por causa também. dessa parada. É. E também dessa tem muitas outras razões. Mas enfim, eu não posso falar para sempre aqui. Então deixa eu ir fechando para te dizer só o seguinte. Fala pra si. Eu preciso de um propósito eterno, que é o que me dá significado quando tudo está ruim. Ok. E preciso de propósitos menores, que são os que me dão as pequenas alegrias necessárias ao existir, ao cotidiano e à necessária banalidade existencial que a alma precisa. A alma precisa de banalidades também.
É por isso que a gente vai ver um show, uma comédia. É por isso que a gente vai ver um cara que canta bem, um grupo cantar, para a gente se alegrar com aquela maviosidade. É por isso que a gente dança. É por isso que a gente bebe. É por isso que a gente vai para festas. A gente precisa de pequenas banalidades, pequenas alegrias que vêm de 4 cálices de vinho. A gente precisa de uma boa comida, de vez em quando, para dar aquele de um banquete esporádico necessário às alegrias intermitentes da vida. Então, propósitos absolutos e objetivos temporários, porém importantes. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, mas nem de toda a palavra de Deus vive o homem, mas também de pequenos pães, vinhos e alegrias cotidianas e alcances cotidianos. Então o sonho não tem que ser o sonho de me tornar isto ou aquilo, do ponto de vista do que eu consiga fazer, porque isso é maravilhoso, mas não me completa por inteiro. Eu tenho que ter essa completude existencial me ocupando para sempre, esse sentido absoluto e eterno da fé, e aí os pequenos sonhos e realizações dessa história passageira, que hoje você está com 20 e poucos e daqui a pouco você está com 70, assim, ó, just like that. Se você não tiver esse significado, esse eixo, esse espigão eterno atravessando tudo, você vai morrer nas frustrações, meu filho. Então, até os sonhos são passageiros. O que você precisa, sobretudo e antes de tudo, é conhecer o significado da sua eternidade. Isso você só vai aprender de fato, com um poder que vence tudo, que vai capacitar você a dizer tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Se você conhecer esse que te fortalece. Conhecer mesmo. Então eu imploro a você, entre aí no meu portal Ativar, que todo mundo pode entrar uma semana sem nada a pagar, só sente o Evangelho, o poder do Evangelho, como o Evangelho pode tirar você do abismo da morte, do medo, e colocar você em pé nessa rocha da vida. Amém. Mas aí vai ter que ser com você. Ouça esse meu recorte várias vezes e tome as providências necessárias. Tá bom?